Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast de história. Eu sou o professor Martim, estamos no Leituras da História e hoje vamos falar sobre a economia e a sociedade durante o Segundo Reinado. Durante o Segundo Reinado, a estrutura socioeconômica brasileira manteve o aspecto tradicional herdado da época colonial. Economicamente, o Brasil permanecia dedicado à produção de gêneros para exportação, nesse momento, particularmente, o café. Do ponto de vista da organização social, verifica-se o predomínio de uma sociedade elitista, onde um pequeno grupo de aristocratas, os barões do café, eram possuidores de imensas riquezas e de poder. Esse quadro tradicional vai se ampliando e diversificando. Novas forças sociais começam a emergir, especialmente através dos processos da industrialização e da urbanização ocorridos na segunda metade do século XIX. A economia buscou a produção de outros gêneros de alto valor comercial no mercado externo, como, por exemplo, o cacau, a borracha. A mão de obra escrava ia sendo substituída pela assalariada, constituída basicamente por imigrantes. O país colocava-se, enfim, no caminho da modernização. O café é uma planta originária da África, que durante séculos foi cultivada pelos árabes, daí seu nome científico, Coffea arabica. Na Europa, a partir do século XVII, quando o produto tornou-se mais conhecido, foram os franceses que espalharam sua fama como bebida de luxo. Já no século XVIII, a produção do café atingiu as Antilhas. Chegou ao Brasil no Pará, por volta de 1727, trazido por um certo Francisco de Melo Palheta. Algum tempo depois, a planta foi levada para o Rio de Janeiro e por volta de 1825 para São Paulo, quando passou a ser produzida em larga escala para exportação. Deste momento em diante, a sua produção cresceu progressivamente, destinando-se aos mercados dos Estados Unidos e da Europa. A partir da década de 20 do século XIX, o café começou a ganhar importância econômica como produto de exportação e, nos anos seguintes, passa a assumir a liderança definitiva sobre toda a economia brasileira. Ao mesmo tempo que o café aumentava sua participação na vida econômica do país, produtos até então importantes como o açúcar e o algodão permanecem em suas posições. O açúcar sofria uma concorrência antiliana e da beterraba na Europa. Já o algodão entrou em decadência quando os Estados Unidos, tendo solucionado seus problemas internos, como a Guerra da Secessão, retomaram a produção algodoeira. Fumo na Bahia e no Rio Grande do Sul, cacau no sul da Bahia e borracha na Amazônia completavam a economia nacional. A primeira região de produção de café que ganhou importância ainda nos anos 20 do século XIX foi o Vale do Paraíba. Nessa região, as fazendas de café foram montadas à semelhança das tradicionais áreas de açúcar, com mão de obra escrava, buscando lucros crescentes. Mas a derrubada das matas, a erosão e o clima desfavorável levaram ao esgotamento progressivo do solo. A facilidade de adaptação do café em terras brasileiras e a crescente demanda de produtos propiciaram o deslocamento das plantações em direção a áreas mais férteis, alcançando assim o nordeste do estado de São Paulo, por volta de 1850. A cafeicultura, então, entrou num novo clima, um novo solo, uma terra roxa, bastante favorável ao seu cultivo. Da região de Campinas, as fazendas de café espalharam-se em direção a Ribeirão Preto, alcançando mais tarde o sul de Minas Gerais e o norte do Paraná. Com o desenvolvimento da cafeicultura, a província de São Paulo transformou-se no novo eixo econômico do país, enquanto os proprietários das fazendas de café, os chamados barões do café, ganhavam importância na vida econômica e política do Segundo Reinado. Os barões do café, ao contrário de seus antecessores, os senhores de engenho, optaram pela vida urbana, construíram chácaras nos arredores elegantes das cidades, onde residiam durante a maior parte do ano. O desenvolvimento dos meios de comunicação, telégrafo e telefone, e de transporte, estradas de ferro, portos, além de facilitar o escoamento da produção cafeeira, permitia ainda aos cafeicultores ter controle sobre as fazendas. Morando nas cidades, os fazendeiros estavam mais próximos da vida política e podiam participar de outras atividades, como atividades comerciais, financeiras e industriais, aumentando assim os seus lucros com o café. Os fazendeiros de café possuíam às vezes bancos, lojas para o comércio do café e até mesmo indústrias. Para essas atividades eram recrutadas muitas pessoas, as quais fixavam-se nas cidades. O crescimento urbano passou a exigir a implantação de uma infraestrutura, casas, iluminação, sistema de abastecimento de água, transporte, que garantisse certa qualidade de vida aos moradores dos centros urbanos. O domínio britânico estabelecido sobre a economia brasileira desde a assinatura dos tratados de 1810 impediu o avanço das atividades industriais no país.
Os produtos ingleses industrializados pagavam uma baixa tarifa alfandegária, cerca de 15%, dominando o mercado brasileiro. Porém, em 1842, terminou a vigência do Tratado de Comércio com a Inglaterra. O governo brasileiro, enfrentando dificuldades financeiras, resolveu não revogá-lo. Visando aumentar a arrecadação pública, o governo decretou em 1844 a tarifa Alves Branco, nome do ministro que assinou o decreto. Essa medida elevou para até 60% os impostos sobre os antigos produtos, encarecendo-os, o que veio a estimular o desenvolvimento da produção interna. A essa conjuntura favorável somou-se ainda a extinção do tráfico de escravos, que consumia boa parte da riqueza produzida no país. O fim do tráfico negreiro libertou imensos capitais que foram dirigidos para a indústria. Nessa época, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi considerado o maior empresário brasileiro da época. Pôs-se à frente de inúmeros empreendimentos industriais do período, dentre os quais vale destacar o Banco Mauá, MacGregor e Companhia e a Casa Mauá e Companhia, atuando no Brasil, na Inglaterra, na França, Estados Unidos e países latinos. A Companhia de Bondes do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, a Companhia de Gás, no Rio de Janeiro, a Companhia de Navegação e Vapor do Rio Amazonas, a Estrada de Ferro Mauá, a Companhia de Rebocadores a Vapor do Rio Grande do Sul. E além desses empreendimentos particulares, Mauá também se associou ao governo na construção de várias estradas de ferro, de estradas de rodagem, pavimentadas, além da instalação em 1874 de um cabo submarino que permitia a comunicação direta entre Brasil e Europa. Entretanto, em 1878, Mauá faliu em virtude da falta de apoio do governo e da concorrência estrangeira. Durante esse momento do Segundo Reinado, um dos maiores problemas que haviam era o problema da mão de obra. A mão de obra escrava vinha sendo utilizada desde a época colonial, sustentando a produção agroexportadora e o predomínio das elites nacionais. O volume de riquezas gerados pelo tráfico negreiro superava a maioria dos outros produtos coloniais. Tal era a sua importância para a colonização da América que, até o século XIX, foram transportados como mercadoria cerca de 20 milhões de negros escravos para o continente americano. Só para o Brasil foram trazidos mais de 4 milhões de escravos. No início do século XIX, a Inglaterra, mergulhada na Revolução Industrial, lutava pela ampliação de mercados consumidores de seus artigos. Assim, passou a atuar no sentido de acabar com a escravidão, especialmente na América. Os empresários ingleses acreditavam que, com o fim do escravismo, reverteria capitais em favor da indústria britânica, já que os fazendeiros, impossibilitados de comprar cativos, passariam a comprar mais produtos industrializados. Além disso, o escravo liberto se transformaria num assalariado, isto é, um potencial consumidor desses produtos. Outra motivação importante dos ingleses, posicionando-se contra o tráfico de escravos africanos, devia-se à dominação de boa parte do continente africano, necessitando de mão de obra local para seus empreendimentos. As primeiras pressões inglesas dirigiram-se contra o tráfico de escravos africanos. Algumas vezes, as autoridades brasileiras já haviam se comprometido a extingui-lo, como aconteceu com o Tratado de Comércio de 1826 e com a Lei Regencial de 1831. Porém, isso não ocorreu na prática, até que em 1845, respondendo à imposição da tarifa Alves Branco, que prejudicava seus negócios, a Inglaterra decretou o Bill Aberdeen. Tratava-se de uma lei que autorizava a marinha inglesa a prender qualquer navio negreiro que cruzasse o Atlântico e a julgar o traficante segundo as leis inglesas. Muitos barcos foram afundados, muitos escravos morreram nesse processo. Após a apreensão de alguns navios brasileiros em alto mar e até em águas nacionais pela Inglaterra, o governo brasileiro decretou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu definitivamente o tráfico de escravos, com punições rigorosas aos traficantes. A extinção do tráfico negreiro trouxe, porém, sérios problemas à lavoura do café. A população escrava reproduzia-se muito lentamente e o abastecimento de novos trabalhadores através do tráfico negreiro era essencial para a manutenção do ritmo do desenvolvimento conseguido pelo produto. Apesar de o tráfico interprovincial ter se intensificado no período, não foi suficiente para solucionar o problema da falta de braços na cafeicultura. A solução para o problema de escassez de trabalhadores na cafeicultura veio com a imigração a partir dos finais do século XIX. Já em 1847, o sistema de parceria foi adotado pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro em sua fazenda em Ibicaba, na província de São Paulo, medida seguida por outros fazendeiros.
Esse sistema determinava que aos fazendeiros de café cabia custear o transporte de trabalhadores europeus até as fazendas. Os trabalhadores europeus, suíços, alemães, belgas e portugueses que imigravam para o Brasil nesse período eram originários de áreas rurais. A conjuntura econômica e política na Europa da segunda metade do século XIX apresentava-se bastante desconfortável, com sucessivas guerras e muita miséria, o que levava os camponeses a abandonarem suas terras e se dirigirem a outras regiões, por vezes distantes, como o Brasil. O imigrante ficava responsável pela lavoura e de sua produção. Teria direito a 1/3, com o qual deveria reembolsar o fazendeiro pelos gastos de transporte e sustento até a colheita. No entanto, os fazendeiros davam ao imigrante um tratamento semelhante ao destinado aos escravos, e a remuneração paga ao trabalhador era baixíssima, ficando o imigrante preso à fazenda enquanto não reembolsasse os gastos do fazendeiro. Um tipo de escravidão, né? No final dos anos 50, esse sistema entrou em crise. A partir de 1870, o avanço da campanha abolicionista e a falta de trabalhadores para as fazendas do café pressionaram o governo no sentido de patrocinar a imigração subvencionada. Neste caso, caberia ao governo brasileiro contratar imigrantes na Europa, custeando sua viagem e fazendo com que os fazendeiros pagassem salários honestos aos trabalhadores. A Itália e a Alemanha, nações que no final do século XIX passaram por diversas dificuldades, foram os países de onde vieram os grupos mais numerosos de imigrantes, seguindo dos eslavos, dirigindo-se principalmente para as províncias de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só para termos uma ideia, entre 1850 até 1870, entraram no país mais ou menos 215 mil imigrantes. Mas já a partir de 1870 até o final do século XIX, se somarmos todos os processos migratórios, temos quase 1 milhão de imigrantes chegando aqui no Brasil. Em seguida à abolição da escravatura, que se deu em 1888, a medida de entrada de imigrantes no Brasil chegava perto de 100 mil por ano. Confirmando a ligação café e imigração entre 1880 e 1889, 40% dos imigrantes fixavam-se na província de São Paulo, completando a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. O trabalho livre, assalariado, implantado com a imigração, fortaleceu o mercado interno brasileiro, criando condições para o progresso industrial no Brasil. Os negros libertos passaram a viver de forma muito precária nas cidades e na zona rural, da mesma forma os imigrantes que estavam chegando, mas com eles o mercado consumidor se instalava, com a mão de obra desses imigrantes e desses escravos, agora que eram assalariados. Bem pessoal, o que nós vimos até aqui? A vida econômica brasileira manteve durante a segunda metade do século XIX as características herdadas pelo período colonial. Uma economia voltada para o mercado externo, tendo o café como principal produto. A sociedade passava então a estar totalmente dominada por uma elite agrária. O café, apesar de cultivado no Brasil desde o século XVIII, só adquiriu importância quando seu consumo se expandiu na Europa e Estados Unidos. Até os anos de 1850, a região do Vale do Paraíba liberou a produção cafeeira, sendo ultrapassada a seguir pela produção do Nordeste paulista, áreas mais propícias ao cultivo do produto. A cafeicultura, com seus elevados lucros, impulsionou a modernização do país ao promover investimentos em outras atividades econômicas. O surto industrial que ocorreu no período é comumente chamado de Era Mauá, devido à atuação do empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. No decorrer do segundo reinado, apesar da sociedade brasileira permanecer sob a hegemonia de uma elite agrário-exportadora, surgem novos grupos sociais ligados aos processos de urbanização e industrialização. A extinção do tráfico negreiro em 1850, fruto das pressões britânicas pela ampliação dos seus mercados consumidores de artigos industrializados, provocou um sério problema de abastecimento de mão de obra para a lavoura cafeira. A solução para esse problema recaiu no estímulo à imigração europeia. Os trabalhadores europeus, em função das dificuldades vividas em seus países, vinham para o Brasil em busca de oportunidades. Sob o sistema de parceria, eram tratados quase como escravos. O sistema de imigração subvencionada teve melhores resultados. Pois bem, pessoal, é isso aí. Até o nosso próximo podcast.